Reagindo à Mitologia, parte 5. Eu sou o Lucas. Eu sou a Ana Marcela. E hoje a gente vai reagir a mais um vídeo. Hoje o vídeo é o Plano Secreto de Gaia, do canal Mitologia. Guilherme analisa, o quadro Mitologia. O vídeo original vai estar aqui na descrição. E se você quiser acompanhar a gente e não perder nenhum vídeo, já se inscreve no nosso canal, porque você inscrito aparece no início de todos os vídeos. E os comentários também. Se você deixar um comentário, aparecerá no próximo vídeo, no início dele, igual os próximos que apareceram. E bora pro vídeo. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história da criatura mais temida da mitologia grega, o monstro Tifão. O que faz com que esse nome não seja o mais apropriado, né? Porque vamos combinar que Tifão não é nome de monstro. Tifão é nome de borracheiro. Nome de borracheiro, essa ideia dele. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Tifão é o contexto no qual ele nasceu. Porque o único propósito de Gaia ter criado ele foi para derrotar o Rei do Olimpo e libertar seus descendentes titãs. O que imediatamente já levanta uma grande pergunta. Por que é que a deusa do planeta Terra, que sempre apoiou Zeus, iria querer fazer isso? Bom, Gaia realmente estava do lado de Zeus na Guerra dos Titãs. Mas ela não ficou nem um pouco satisfeita com o resultado dela. Porque o que ela queria era que Zeus libertasse os seus irmãos e os filhos dela que estavam presos no submundo. Ou seja, dentro dela. E ele fez isso. Só que logo em seguida ele prendeu todos os outros. E não importa que Cronos e os titãs tenham feito muita coisa errada. Eles ainda eram filhos de Gaia, a Mãe Terra. E isso quer dizer que ela ama incondicionalmente todos os seus descendentes e quer ver todos livres. Só que para isso, mais um rei teria que ser destronado. Então ela resolveu criar o monstro mais terrível de todos os tempos. Uma criatura tão abominável e sombria que ela sozinha não seria capaz de conceber. E foi por isso que ela recorreu a seu irmão Tártaro, o antigo deus do submundo. Que por acaso ainda estava indignado por ter pedido o cargo pro Hades. Ah, e é importante mencionar que da mesma maneira que Gaia era uma deusa e ao mesmo tempo um planeta, Tártaro era um deus e ao mesmo tempo um lugar. Então, no caso, o próprio os dois Tártaro, eram irmãos. que era a parte mais profunda do submundo. Tanto que nem o Hades conhecia direito essa região. E com isso, eles já tinham até o local para esconder a criatura. Então, Gaia se uniu a seu irmão Tártaro. E juntos, eles conceberam esse monstro titã. A partir daí, era uma questão de mantê-lo em segredo enquanto ele crescia e se tornava cada vez mais forte e devastador. Aí o tempo foi passando, deu tempo até de Zeus trocar de esposa. Quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu tô falando. Link na descrição. Putão, Zeus, Até que um dia, Gaia e Tártaro começaram a ter muita dificuldade em manter o Tifão sob controle, colocando todo o plano deles em risco. E foi aí que eles perceberam que a cria deles havia chegado na fase mais terrível de todas: a adolescência. Nesse período, o Tifão estava muito rebelde, muito desobediente. Ele queria fugir de casa e quando os pais dele impediam, ele se trancava no banheiro, tomava aqueles banhos longos de adolescente. Foi bem desagradável. Mas Gaia não era mãe de primeira viagem. Na verdade, esse já era o 36º filho dela. Nossa! Então ela sabia exatamente o que os hormônios dele queriam. Filho pra cacete, E com isso, ela foi mano. conversar com seu filho barra ex-marido. Como é que ela conseguiu ter 36 filhos e com os irmãos dela ainda, mano? Por incesto. E Caralho. nenhum nasceu, com problema, com algo assim. Agora os que vão nascer agora, que é os bichos, vai nascer tudo com problema, né? Que é o bicho Tifão, vai nascer dela agora. Pontos, o antigo deus do mar, que por acaso ainda estava indignado por ter perdido o cargo por Poseidon. E juntos eles convenceram uma de suas netas a se tornar a parceira de Tifão. No caso, uma criatura chamada Equidna, que era a única de suas irmãs grande o suficiente para copular com o monstro. Aí com sua nova parceira, o Tifão se manteve ocupado, os anos foram passando, ele continuou a crescer cada vez mais, até que inevitavelmente o dia fatídico chegou. Neste momento, Gaia olhou para o seu filho e disse: aquele que você procura está no alto do Monte Olimpo, a montanha cuja altura só não é maior que a arrogância e a ingratidão de seu rei, aquele que nunca conheceu uma derrota. Porém, o fim de seu reinado está mais próximo do que nunca, e sua queda será mais profunda que o submundo. Vá, meu filho, ensine a ele a lição que ele tão desesperadamente precisa aprender. O significado da palavra medo.
Enquanto isso, Zeus se reunia com alguns dos deuses do Olimpo em uma assembleia, para resolver as questões mais importantes. E mesmo estando muito longe, não demorou muito para que eles notassem os tremores vindos das profundezas. Tremores que se tornavam cada vez mais fortes, como se algo estivesse se aproximando incessantemente, causando um terremoto a cada passo. Ficou bem bom essa edição. Então, perplexos com a situação, eles rapidamente foram até a entrada do templo. E do alto do Monte Olimpo, eles viram. Eis que das trevas do submundo surge o monstro titã mais terrível de todos os tempos. Uma criatura tão imensa que apenas o Olimpo... Ó, ele é monstro, mas ele é filho de 2 deuses, certo? Então o certo era ele ser um deus também, certo? Sim. Não um monstro, mano. Então por que quando se junta com os 2 deuses nasceu um monstro? Uma boa pergunta. Eis a questão. Se vocês souberem aí essa questão, deixa aí na descrição, mano. Olimpo superava sua altura. Sua pele era coberta de escamas, asas saindo de todas as partes de seu corpo. Seus olhos ardiam com uma chama eterna de ódio. Seus dedos eram cabeças de dragão cuspidoras de fogo. Gases tóxicos emanavam de seus poros e lava escaldante escorria de seu torso, escondendo gigantescas e monstruosas serpentes venenosas. E isso fez com que os deuses ficassem paralisados de medo. Exceto Zeus, que se manteve firme no alto de seu refúgio, e Atena, que infelizmente se encontrava aos pés da montanha de frente com o monstro e sem chance de escapar. Então, vendo a gravidade da situação, A mais nova, né? a deusa da sabedoria rapidamente assumiu sua posição de batalha e decidiu que iria atrasar a criatura para que seus colegas tivessem tempo de escapar. E foi isso que Dionísio, o deus do vinho, sugeriu, que eles tinham que fugir pro mais longe possível dali e começar a vida nova. Só que antes que eles pudessem ter tempo de discutir ou correr ao auxílio de Atena, a batalha começou. Com seu treinamento de combate, ela conseguiu desviar dos primeiros golpes e até acertar um. Mas assim que uma das caudas de serpente atingiu seu escudo, a luta acabou. Todos os seus ossos se quebraram e ela foi arremessada até onde o horizonte alcança. Vendo isso, todos os deuses do Olimpo ficaram aterrorizados. E a propósito, eu acho que esse é um bom momento para eu listar quais são os 12 deuses do Olimpo. Primeiro, obviamente, tinha os filhos de Cronos e Rhea, menos o Hades que mora no submundo e Hestia que preferiu ficar de fora. A partir daí, todos os outros são filhos de Zeus, começando por Atena, filha de Metis, Ares e Hefesto, filhos de Hera, e o resto veio das amantes que ele teve. Porque, caso vocês não saibam, Zeus era um galinha sem vergonha. Depois da derrota avassaladora sofrida por Atena, todos os deuses resolveram fugir para o Egito. E para garantir que eles não iam ser encontrados, cada um se transformou em um animal diferente. E supostamente essa seria a explicação de por que os deuses egípcios costumam ter a aparência de animais. Apolo se tornou um falcão, que seria Horus, Ártemis virou uma gata, que seria Bastet, Oxe. Ares virou um leão, que seria Onures, e assim por diante. Caraca, mano. Só que antes de sair do Olimpo, Zeus, que havia sido dominado pelo medo, escutou seu nome sendo rugido pela criatura. Então, ele olhou mais uma vez para o monstro colossal que se aproximava, respirou fundo e, com toda a determinação que ele encontrou dentro de si, decidiu que não ia fugir. Aí, enquanto os outros deuses iam embora, Hermes, que estava muito preocupado, se aproximou do seu pai e perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo. E Zeus respondeu: Se eu fugir, ele continuará a me procurar, deixando um rastro de destruição e morte por onde passar. Este é o meu reinado. Este é o meu povo. Que tipo de rei eu seria se abandonasse meu trono na menor das intempéries? Se é a mim que ele quer, eu digo que venha. Veremos se ele tem o que é preciso para enfrentar o rei do Olimpo. Hermes nunca sentiu tanto orgulho de seu pai quanto nesse momento. Mas o cagaço ainda falou mais alto e Hermes foi embora. Aí, com todas as questões resolvidas, Zeus pegou seu estoque de raios e a batalha começou. O rei dos deuses, no alto de sua montanha, começou a arremessar incessantemente seus raios. Porém, mesmo os que acertavam o alvo, causavam um dano insignificante. Em compensação, as bolas de fogo disparadas pela criatura começaram a rapidamente desestabilizar o Monte Olimpo. Então, para evitar que seu lar fosse destruído, Zeus desceu até o nível do mar para enfrentá-lo. Porém, seus ataques continuaram a ser ineficazes. Aí foi só uma questão de tempo para que o rei do Olimpo ficasse cansado e fosse imobilizado pelo monstro, que com suas cabeças de dragão prendeu os braços e as pernas de Zeus. Mas, como os deuses são imortais, Tifão decidiu incapacitar seu adversário. E para isso, arrancou cada um de seus membros, deixando apenas um corpo imóvel. Ele ficou tipo o Cavaleiro Negro do Monty Python.
E então, Cavaleiro Negro? Considera empatado. Então o Titã jogou o corpo mutilado de Zeus numa caverna, colocou os membros e os raios dele dentro de uma pele de urso e entregou para sua esposa Equidna, junto com a ordem de vigiar a entrada da caverna para garantir que ele não teria como escapar. Com isso feito, Tifão saiu para ver se não tinha mais nenhum deus do Olimpo nas redondezas. E também para achar alguma coisa para comer, porque a quantidade de comida que uma criatura desse tamanho precisa é algo inacreditável. Enquanto isso, Zeus permaneceu caído no fundo da caverna, quase inconsciente. A sua noção de tempo rapidamente se perdeu. Podiam ter sido horas ou mesmo dias. Até que em determinado momento, ele escuta um barulho repentino vindo da entrada, seguido por um grito raivoso da Equidna. E antes que pudesse abrir seus olhos, ele sentiu seu corpo sendo carregado para fora da caverna. Então, em alta velocidade, Zeus se viu levado até o meio da floresta. E quando finalmente foi colocado no chão, ele viu quem o havia resgatado. Era seu filho, Hermes, deus dos viajantes, dos atletas e também o mensageiro do Olimpo. O que por si só já fazia dele um cara muito veloz. Mas, para tornar ele mais ainda, seu irmão Hefesto forjou um par de sandálias aladas que permitiam que ele se movimentasse muito mais rápido do que qualquer outra divindade. Então ele explicou para o seu pai que depois de ter fugido, ele ficou com peso na consciência, e por causa disso resolveu voltar para ajudar. Mas assim que ele chegou no local e viu o tamanho do monstro, junto com a destruição à sua volta, ele resolveu ficar assistindo de longe, esperando um momento em que ele poderia ser útil. Porque Hermes era bom em muitas coisas. Brigar não era uma delas. Então, no momento em que seu pai foi colocado na caverna e Tifão se afastou, ele soube que essa era a hora de agir. E de brinde, o nosso deus atleta também trouxe uma pele de urso que ele pegou enquanto a Equidna estava distraída. Então Hermes fez um primeiro socorros ali, tacou um silver tape e Zeus ficou novo. Mais ou menos. Depois disso, ele contou pro seu pai que o Tifão estava morrendo de fome e saiu procurar comida. Neste momento, Zeus teve uma ideia brilhante, porém arriscada, e imediatamente explicou para o seu filho. E agora corta para Hermes correndo pela floresta, carregando Zeus nas costas, passando pela Equidna e na sequência entrando no campo de visão do Tifão. Sendo que nisso ele já estava sendo bombardeado com bolas de fogo e ácido. Mas Hermes não perde a posse de Zeus. Ele vai, som no dibre. Tifão se prepara para fazer a defesa, mas o corredor do Olimpo passa nas canetas e escapa dos adversários. Continuando. Quando Tifão viu que Zeus havia escapado, ele imediatamente seguiu atrás dos dois deuses fugitivos. Ele não era rápido o suficiente para alcançar, mas ele seguiu os rastros e foi na mesma direção. Então, as horas foram passando, a fome dele foi aumentando cada vez mais, até que ele chega nas proximidades de uma montanha chamada Nisa, lar das Moiras, as tecelãs do destino. Essas três irmãs são filhas de Nyx, a deusa da noite, e eram responsáveis por decidir o destino de todos os seres vivos, incluindo os próprios deuses, fazendo com que elas fossem extremamente respeitadas e até temidas por eles. Aí, enquanto Tifão dava a volta pela montanha, ele escutou seu nome sendo chamado pelas Moiras. Então, ele se aproximou e perguntou o que era, porque, mesmo sendo um monstro destruidor, ele já tinha ouvido falar delas e sabia que com essas três não se mexe. Então as tecelãs indagaram o que ele estava fazendo ali e também disseram que ele parecia fraco, com fome, e por isso ofereceram uma cesta de frutas encantadas, que apesar de pequenas, seriam capazes de alimentar até uma criatura tão colossal quanto ele. Aí a criatura, que realmente estava absurdamente faminta, aceitou a oferenda e depois de comer, continuou a sua busca. Mais algumas horas se passam, até que Tifão, que estava se sentindo estranhamente cansado, avista alguém sentado no topo de um pequeno morro. E esse indivíduo era exatamente quem ele estava procurando. Então, com um sorriso maléfico em seu rosto, ele se prepara para o round 2. O rei do Olimpo então se levanta, pega um dos seus raios e arremessa da criatura, que por acaso não estava demonstrando nenhuma preocupação. Esse já era o 100º raio que Zeus estava atacando nele. Mas, por algum motivo, quando esse o atingiu, a couraça não conseguiu conter o impacto e sangue fervente começou a jorrar da abertura. Tifão, o deus dos desastres naturais, ficou abismado com isso. E foi só aí que ele percebeu a armadilha na qual tinha caído. Porque as tecelãs do destino podem não responder a ninguém, mas Zeus era brother delas. Então, quando fugiram, ele e Hermes propositalmente deixaram um rastro ser seguido e deram uma passadinha na montanha para conversar com elas. Até porque Zeus pode ser um cuzão, mas o filho de uma égua carismático. Fora que as Moiras sempre buscam a ordem e o equilíbrio, e o Tifão era basicamente a personificação da destruição e do caos. Então, o que elas fizeram foi entregar frutas venenosas, que elas sabiam que não seriam capazes de matar uma criatura dessas, mas seriam o suficiente para enfraquecê-la.
A partir daí, era só uma questão de achar um jeito de incapacitar a criatura. Porque Tifão também era imortal. Só que Zeus já tinha um plano. Ele estava esperando que seu inimigo chegasse ali. Então, mesmo cansado e ferido, ele começou uma rajada incessante de raios no monstro. Foi tipo uma tempestade em forma de metralhadora. E além do sangue que jorrava, cada golpe ia empurrando a criatura na direção de um gigantesco precipício. Tifão tentou resistir, mas não teve força e logo caiu no abismo. O que, obviamente, não seria o suficiente para derrotar ele, porque, apesar de envenenado, ferido e faminto, ele ainda tinha energia para escalar de volta. O que é extremamente preocupante, porque o cansaço e os terríveis ferimentos de Zeus fizeram com que ele chegasse no seu limite. Seus raios acabaram e sua força também. Só que, mais uma vez, ele sabia o que estava fazendo. Era quase como se ele tivesse uma conselheira ajudando ele. Porque esse abismo era absurdamente frágil e instável. Principalmente depois da queda do monstro, que praticamente causava um terremoto a cada passo. Então, assim que Tifão tentou escalar, as paredes começaram a ruir e todo o desfiladeiro desmoronou sobre ele, soterrando e imobilizando a criatura. Ufa! Alguns minutos se passam e eis que da floresta surge Hermes, exausto de tanto correr. Então, ele lentamente caminha até o campo de batalha e senta ao lado de seu pai caído no chão, quase inconsciente. Ambos se olham e dão um sorriso, orgulhosos da vitória que conseguiram alcançar. E principalmente por terem alcançado juntos, como pai e filho. Só que nesse momento o chão começa a tremer e dos escombros do abismo, terra e pedaços de rocha começam a se acumular, formando uma nova montanha, até que de repente o topo dela explode disparando um turbilhão de lava incandescente, o que obriga Hermes a rapidamente carregar seu pai para longe. A erupção então continua por mais alguns minutos, até que ela abruptamente se encerra. Essa foi a última tentativa da criatura, que mesmo usando todas as suas energias, não conseguiu escapar. E essa nova montanha que surgiu ficou conhecida como Monte Etna, que é um vulcão que realmente existe na Sicília. Que da hora, E né, por mano? isso, toda vez que ele entrava em erupção, os povos daquela época diziam que era Tifão mais uma vez tentando escapar. Com isso, Conforme as catástrofes iam acontecendo, os caras iam inventando fazendo parte de uma história, sabe? O vulcão entra em erupção, os caras inventam uma história porque que o vulcão tá entrando em erupção daquele jeito. Mano, isso aí é muito interessante. Pra você ver como é que era a criatividade do povo antigamente, né? Sim, verdade. a gente conclui a história do plano secreto de Gaia. Exceto que tem uma parte que a gente ainda não abordou. Mais especificamente, o que estava acontecendo no submundo durante tudo isso. Então, vamos rebobinar a história até a parte que a Equidna é escolhida para copular com o Tifão. Porque, como vocês sabem muito bem, não existia camisinha naquela época. Então, inevitavelmente, eles tiveram muitos filhos. Na verdade, é válido dizer que eles geraram alguns dos monstros mais famosos da mitologia grega. Como, por exemplo, a Hidra, a Quimera, a Esfinge, o Leão de Nemeia, entre outros. E quando Tifão escalou seu caminho até a superfície, seus filhos escaparam com ele, cada um indo por um lado e dando origem às suas próprias histórias da mitologia. Mas o problema é que quando os mortos e os prisioneiros do submundo viram a abertura que tinha sido feita, eles resolveram fugir também. E aí, Daliades e os Hecatônqueres correndo atrás dos fugitivos tentando escapar, e os serviçais tentando resolver como é que eles iam conseguir tapar um buraco daquele tamanho. Porque a própria luz que entrava por ela já era suficiente para desequilibrar o submundo, que depende da escuridão para funcionar. Então, esse período foi literalmente um inferno na Terra. Aí, depois de um longo tempo, Hades e seus funcionários conseguem resolver o problema e fechar a saída no teto. Demorou tanto que a batalha lá em cima já tinha até acabado. Na sequência, o deus do submundo, perplexo com o que tinha acontecido, segue o rastro de destruição para descobrir de onde a criatura tinha vindo. Então, ele chega nessa parte desconhecida do Tártaro. E nisso, ele vê que ainda tem alguém lá. E a questão é que nem todos os filhos de Tifão fugiram. Cérbero, o cão gigante de 3 cabeças, era o monstro mais sombrio dentre seus irmãos. A escuridão era o habitat natural dele. Então, vendo isso, Hades pensou: tá aí, achei meu pet. E assim, Cérbero se tornou o guardião da entrada do submundo, cargo antes ocupado pela Campe, que foi morta por Zeus durante a Guerra dos Titãs. Depois disso, só faltava uma coisa pro deus do submundo fazer, que era subir até a superfície para ver qual foi a desgraça que aquela criatura não deve ter feito. Lembrando que a última vez que ele esteve na superfície foi quando os 3 irmãos estavam decidindo quem ia ficar com cada reino. Então ele subiu até o exterior, viu o estrago e foi até o Olimpo para perguntar e compartilhar informações sobre a criatura.
Chegando lá, ele viu que estava ocorrendo um banquete. Mais um pro qual ele não foi convidado. E nele estavam todos os deuses do Olimpo que retornaram do Egito. E até a Atena, que foi socorrida depois da batalha. Ah lá, Mas não falei. eram só esses deuses que estavam lá. Porque quando o Hades chegou, ele imediatamente viu alguém que prendeu sua atenção. Alguém que não tinha como não ser notada. Alguém que iria mudar a sua vida pra sempre. Mas essa história eu conto Quem, na próxima mano? mitologia. Até mais. Vacilão. Você queria continuar, mano. Muito E aí, bom. pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você é novo no canal, top, esse velho. quadro é o Mitologia, onde eu falo das grandes histórias das mitologias, mas sempre levando pra comédia. E caso você queira ver mais, a playlist dos vídeos tá na descrição. Até a próxima! Mano, muito bom o canal desse Guilherme Analisa. Pra você que quer continuar assistindo a gente vai ter uma playlist de vídeo que a gente já reagiu à mitologia, vai estar aqui na descrição a nossa playlist. Se você quiser também, você pode clicar aqui que a nossa playlist também vai estar nos cards. O vídeo original é o primeiro, a nossa playlist é o segundo. E foi isso o vídeo, mano. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. E é isso aí, até o próximo. Falou! Que todo esse verde me satisfaz. Agora as mina quer rebolar em mim. O meu sucesso que me deixou assim. Eu ralei